Olá pessoal, estou aqui agora para a gente pensar juntos. Eu quero fazer você também pensar um pouco sobre a sua vida e especialmente em relação ao tempo. Quero falar aqui sobre o tempo. O tempo é implacável, implacável. Se a gente não souber lidar com ele e as características dele, nossa vida passa e a gente não vive o que tem para viver e o que precisa viver, tá? Então, eu quero fazer com que vocês mergulhem nesse raciocínio, nesse pensamento sobre o tempo, não é? Eu imagino que vocês que estão aqui comigo agora devam já ser pais ou mães, né? E obviamente vocês amam seus filhos e vocês querem ter uma família próspera, uma família cheia de paz. Hoje eu tive um dia maravilhoso com minha esposa, com minha filha, por isso que eu estou aqui, né, inspirado para falar para vocês. O tempo, eu falei aqui no início, ele é implacável. A gente costuma dizer, eu não tenho tempo, mas o tempo que eu tenho é o mesmo que você tem. Deus deu esse tempo, não é, igual para todo mundo. Então ele não é diferente para ninguém. Agora, o que a gente faz com esse tempo, ou seja, nessa lacuna, nesse espaço, é a questão. Então, como é que você está vivendo nesse tempo que Deus te deu? Você desperdiça os teus momentos com coisas que não valem a pena, ou você vive intensamente os momentos? Eu desperdicei muito na minha vida, entendeu? Muitas vezes eu estou dizendo isso aqui para você de coração aberto. Minha filha vinha falar comigo, eu com o celular na mão, respondendo um monte de mensagem, e ela falava 2, 3 vezes comigo para eu poder responder. Eu não faço mais isso hoje. Se eu tiver com o celular na mão e ela vier falar comigo, eu paro na hora. Porque senão eu vou estar plantando na memória dela que ela não é importante para mim. Então, são cuidados minuciosos que, se a gente não tiver, a gente vai perdendo de forma muito delicada essa sensibilidade que nós devemos ter. Não é só com os nossos filhos, não. Os nossos filhos são a joia, a pérola, mas são com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E sabe o que acontece quando eles crescem, não é? Há uma chance muito grande de você ir falar com ele também não te dá atenção, porque você fez muito isso no passado. Eu fiz muito isso no passado. Então chegou o tempo de corrigir esses detalhes, não é? Para corrigir a gente precisa entender, não é? Muitas vezes a gente faz isso de forma muito automática e inconsciente. Então, uma coisa é, nós não controlamos o tempo. A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, e se a gente não tomar decisões, nós passamos boa parte da nossa vida desperdiçando os melhores momentos que nós poderíamos ter, que nós podemos ter. E nós devemos nos policiar diuturnamente e toda hora, todo momento. Porque isso, além de ser você perder a sua vida, não é? Com coisas que são banais, com coisas que são fúteis, não é? Você está perdendo a tua energia de vida. Você está perdendo de ter momentos maravilhosos com as pessoas que você ama. O trabalho é uma coisa importante, nós devemos nos dedicar ao nosso trabalho, mas o excesso, ele é prejudicial, ele adoece. E muitas pessoas estão ansiosas e tensas, e algumas até com transtornos, não é? Por conta de toda a carga de trabalho. Outra coisa é a forma como nós enxergamos muitas coisas na vida. Às vezes o problema ele é uma pedrinha pequena, mas a gente vê essa pedrinha e a nossa mente amplifica. Acaba que a gente vê uma montanha na frente da gente quando a coisa é desse tamanho. O nosso emocional às vezes não está preparado para lidar com algumas coisas, e a gente, por conta de toda uma crença, né, do passado, a gente tem essa característica de querer amplificar esse problema. Na medida que a gente amplifica um problema, a gente minimiza a nossa capacidade de resolução.
Então, precisamos colocar bem na balança o nosso tempo, o que a gente está fazendo com ele e a nossa energia. Às vezes você demanda muita energia numa coisa que não vale a pena. Você demanda muita energia para atenção e energia numa coisa que, puxa vida, não vai contribuir em nada para a tua vida. Pelo contrário, vai te arrastar, vai te puxar para baixo. Eu vou dar um exemplo. Existem várias formas de você perder energia de vida. Você ficar assistindo, por exemplo, vídeos violentos nas redes sociais, tendo conversas que não tem nada a ver com outras pessoas, conversas inclusive que tá falando de outra pessoa, isso são as pessoas que chegam para falar com a gente. Se a gente não tomar cuidado, além de a gente estar sendo antiético, né, falando de outra pessoa, a gente está perdendo tempo, entendeu? O que é que isso vai contribuir para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal? Tá entendendo? Então, assim, pensa bem, a partir de agora, se você não sabia disso, para um pouquinho e pensa. O que é que você fez da tua vida até hoje? Você perdeu tempo, vou abrir aspas aqui para dizer, você perdeu tempo, você perdeu momentos que poderiam ser bons, prazerosos, e você deixou, não é, de alguma forma, circunstâncias que não deveriam tirar essa beleza. Acontece muito, não é? Acontece muito. Então, assim, a gente precisa preparar os solos, o terreno da nossa mente, adubá-lo com coisa boa, com coisas boas, coisas que vão nos fazer crescer no campo pessoal. Você crescendo no campo pessoal, você melhora todos os outros elementos da sua vida, no campo profissional, na questão familiar, não é? Espiritualmente, emocionalmente. É um processo de maturidade. Então, assim, aqui vai essa linha de raciocínio. Pensa bem o que você está fazendo com o seu tempo, com a tua energia e com a tua vida. Eu chamo de TEV, tempo, energia e vida. Essas três coisas aí são o que balizam a nossa vida. E nós costumamos pegar como se fosse um papel, amassar assim, ó, e jogar na lata do lixo. Estamos perdendo nossa vida. Aquele... eu não lembro o nome, meu Deus. Que a gente vira assim, que tem areinha, né? Ampulheta. A ampulheta. A vida da gente é como uma ampulheta daquela, né? Então vai ter o tempo ali, tá passando, a terrinha tá... Só que é uma ampulheta para muita gente é de longo prazo, né? Algumas pessoas a ampulheta já tá acabando, a areinha já tá acabando, entendeu? E o que você vai fazer daqui para frente vai depender das suas atitudes, das suas decisões de vida e que passos você vai dar. Quais são as perguntas que eu deixo? Quais são os passos que você vai dar na tua vida daqui por diante? Né? Conhecendo, lembrando, raciocinando sobre isso aqui que a gente está conversando, sobre o tempo. Né? O tempo, a energia e a vida. Tá? Então pensa muito bem sobre isso. Tem outros vídeos eu falando de como você administrar situações, porque nós temos uma tendência também a gastar muita energia, porque nós não conseguimos administrar as ações de outras pessoas em relação à nossa vida. Então, às vezes você é provocado, às vezes você é tensionado, e nós tendemos a reagir de forma muito reativa ou impulsivamente, perdendo até a razão muitas vezes. Então, chegou o momento de a gente fazer essa reflexão e sermos donos, ou seja, sermos o piloto da nossa aeronave, entendeu? Assumir o controle, não deixar que as outras pessoas ou as circunstâncias nos levem, e nós, de forma muito centrada, a gente passa a ser mais analítico, a gente passa a raciocinar e não agir pelo impulso, pela emoção. E aí vocês precisam assistir as outras lives que eu falei sobre stop introspectivo, né? Porque você tem que entender o momento de parar, o silêncio proativo.
Às vezes o silêncio, ele dá uma resposta muito melhor do que uma resposta verbal, oral. E isso daí, a gente não está acostumado a lidar com essas situações. Muitas vezes a gente fecha o circuito de uma memória ruim, de uma memória negativa, e vem toda uma sequência de pensamentos negativos, né? E aí a gente chama isso de ancoragem. A âncora fecha o circuito e uma sequência de memórias ruins, janelas killers são abertas, gerando sentimentos ruins, más emoções, e a gente acaba por tomar decisões precipitadas na vida. Muitas vezes essas decisões podem afetar toda uma história, todo um relacionamento. Acontece muito em brigas de casais, né, de marido e mulher, enfim. E se a gente soubesse lidar com essas situações, saber quebrar a tensão tentar resolver a coisa com inteligência, a gente não entrava nessa questão que gera já um outro problema, chamado de síndrome predador-presa, que você, no momento de tensão, no momento que você é provocado, você, como eu disse, tende a reagir de forma muito impulsiva. O cortisol aumenta, a adrenalina aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, a pupila dilata, e aí você vai para cima com aquela raiva, com aquela emoção, e fala coisas que você pode se arrepender pelo resto da vida. E aí? Depois que você fala, a flecha já foi lançada, e ela vai bater em alguém, e vai machucar alguém, vai ferir. É muito mais inteligente você não entrar na energia da outra pessoa que está descontrolada, desequilibrada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui eu ouvi de uma pessoa e me ajudou muito. Muitas vezes o mal que está na outra pessoa, muitas vezes não, você tem que interpretar assim: o mal que está na outra pessoa que tentou te atingir não está em você, está nela. E você não precisa absolver. Se você absolve esse mal, vai gerar raiva, ressentimento, ódio, e esses sentimentos vão produzir toda uma fisiologia no teu corpo, hormonal, bioquímica, que vai favorecer a várias doenças: câncer, doenças neurodegenerativas, hipertensão, diabetes. Desequilibra todo o sistema metabólico. Por que é que nós estamos vendo tantas pessoas doentes, tantos cânceres? Tem a ver com a alimentação? Também tem, mas tem tudo a ver com o nosso emocional, porque esse desequilíbrio no emocional gera um desequilíbrio bioquímico, metabólico, fisiológico, que é capaz de produzir, como eu disse, várias doenças. E nisso tudo que eu falei, está envolvido a questão do tempo, nosso tempo de vida, tempo de qualidade, nosso precioso tempo, que não temos controle sobre ele. E como eu disse no início aqui da minha fala, o tempo ele é implacável, nós não temos controle sobre ele. Não adianta a gente dizer, eu não tenho tempo, porque o tempo, como eu disse, é igual para todos nós, para quem está entrando agora, né? O tempo ele é igual para mim e para você. Então, num dia de 24 horas, você que vai distribuir o que você vai fazer aí. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, para quem tem filho, que eu imagino que a maioria das pessoas aqui tem filho, né? Quando você for falar com teu filho, eu costumo fazer isso. Pega no rostinho dele assim, dela, olha dentro do olho e fala para ele: meu filho, minha filha, eu te amo, você é uma pessoa abençoada. Você só fala palavra boa para ele, para ela, só fala coisa boa. Você enche o coração dele e a mente, você prepara o terreno para ele ser uma pessoa feliz, para eles serem felizes. E você evita ao máximo, durante o dia a dia, de falar palavras que possam desestimulá-los. Eu não estou falando para você ser um pai, uma mãe que não corrige o filho. A gente deve corrigi-los e a palavra de Deus diz para a gente fazer isso. Só que nós precisamos usar da inteligência, né? Muitas vezes, se a gente não toma cuidado, nós cometemos uma violência psicológica com os nossos filhos. E isso daí,
vem de geração em geração. Vem dos nossos pais, que já vem dos nossos avós. E muitas vezes, dependendo do que a gente fale para eles, nós estamos criando bloqueios mentais que talvez impeçam deles darem passos à frente na vida deles, porque eles absorvem tudo que a gente fala, entendeu? Então, esse tempo de qualidade, não é? Com eles ou com qualquer pessoa que nós amamos, precisa ser um tempo, não é, de dedicação. E com isso, a vida muda, porque o foco muda, porque a emoção, o sentimento muda e você passa a viver de fato. Você não deve viver uma vida virtual, que é a vida do celular, a vida do amigo, de Facebook, de Instagram e de WhatsApp. Quando eu pego no meu Instagram, é para falar isso aqui para vocês. Eu estou procurando usar essa ferramenta de uma forma que possa transformar a vida das pessoas. E o que eu estou falando para vocês aqui, minha gente, eu preciso praticar na minha vida. Eu não sou diferente de vocês, nem um milímetro, entendeu? Então, assim, eu estou lendo muito a respeito de tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu estou me instruindo e tenho buscado na própria palavra de Deus. E eu recomendo que vocês, no YouTube lá tem um audiobook de Provérbios, audiobook de Eclesiastes, que são livros da palavra de Deus que falam sobre sabedoria. Então lá você vai encontrar quase tudo isso aqui, ou se não tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, entendeu? Então a questão da nossa atenção em relação a estar correndo, buscando a algumas coisas que não vão agregar para a nossa vida, né? E muitas vezes a palavra, lá em Eclesiastes fala que a gente corre em busca do vento, né? Então, o que é que você está fazendo correndo em busca do vento? Nada. E muitas vezes, e eu passei por isso, a busca pelo conhecimento pode trazer enfado, e traz. Teve um momento que, na questão da medicina, eu estava viciado em estudar. Então, os momentos, isso já médico, já formado, já fazendo lá meus cursos, né? E eu estudava demais, e minha esposa ia para a cama e eu no computador até altas horas da noite estudando. Aquilo ali, por um lado, era bom porque eu estava adquirindo conhecimento, mas por outro, eu estava dormindo tarde, estava me desgastando, estava dificultando meu relacionamento dentro da própria casa, com minha esposa, com minha filha. E veja bem o que é que eu estava fazendo, né? Chegou um momento que a minha mente não estava conseguindo processar tanta informação. Isso se chama síndrome do pensamento acelerado. Eu ia dormir processando as informações a 1000 por hora. E quantas pessoas não fazem isso com tantas outras coisas, ou informações do trabalho que leva para casa, ou coisas banais também, que a gente fica lendo muita coisa. O que tem que entrar aqui é só coisa boa, tá? Então, nós precisamos das informações para resolver os problemas, aquelas que vão resolver o problema. O que não for resolver o problema, afasta, tira o lixo e deixa só a ferramenta boa, não é? Se você tem condições de ter filé mignon em casa, por que é que você vai usar o osso? Só para quem gosta de osso mesmo, né? Mas entenda o que eu estou querendo falar de forma figurada, né? Concentra tua atenção e tuas energias naquilo que importa, porque senão você vai estar jogando tua vida na lata do lixo, tá bom? Então, são ferramentas que você precisa aplicar, que eu preciso aplicar na vida, para que a gente possa processar tudo isso de uma forma saudável e não desenvolver ou gerar problemas para o nosso futuro. E pelo contrário, você plantar, não é, de acordo com a lei da semeadura, você plantar uma semente boa para ter uma árvore frondosa e você colher frutos bons. Isso é a lei da semeadura. Eu duvido você plantar o bem aqui e você colher o mal lá na frente. Isso não acontece. Isso aqui é uma além de ser
uma questão bíblica que está lá no livro da vida. É uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Não tem como você plantar um fruto, uma semente boa e regar ela e cuidar dessa planta e ela não se tornar uma árvore frutífera, não é? Então, se você plantar coisas boas, você vai colher. E isso daí, não é? Você faz com as pessoas que estão ao teu redor e qualquer outra pessoa que chegue para ter alguma questão com você, independente se ela estiver sendo boa ou ruim com você, não é? Você ser bom, você ser boa no sentido, entenda o sentido da palavra, não é besta não, tô falando de ser bom, tá? E você vai colher os frutos disso aí, minha gente. Mas especialmente dentro da casa, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, tá? Tem que mudar a polaridade, minha gente. Eu vou fazer 11 anos de casado. 11 anos de casado com minha esposa. E a gente sabe que se não tomar cuidado, o casamento desgasta. Então, assim, eu tenho buscado ser mais carinhoso com a minha esposa, mais atencioso com ela, mais tudo com ela. E com a minha filha também. Tenho tentado dar o melhor do meu tempo para ela, da minha energia para elas. Não é? E a gente peca muitas vezes dentro de casa, assim, de não fazer isso. E gera uma tensão que ao longo do tempo só vai desgastando. E você vai perdendo essa capacidade de renovação. Entendeu? Então, meus queridos irmãos e irmãs aqui, eu espero que um pouco dessa palavra que eu passei para vocês possa entrar na mente e descer para o coração e vocês transformarem isso em ação. Lembrem-se, o nosso tempo não controlamos. Nós estamos dentro de uma lacuna de tempo. Nós vivemos dentro dessa lacuna de tempo. Nesse tempo que Deus permitiu que a gente vivesse, nós temos que fazer o melhor possível e não desperdiçar. Se você desperdiça 1 minuto na rede social, é 1 minuto jogado na lata do lixo. E você pode estar na rede social? Pode. Fazendo coisa boa, fazendo o que interessa, o que pode fazer prosperar, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos e todas as suas gerações, em nome de Jesus. Grande abraço, gente.